Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tome o seu lugar aí. Obrigado. Que alegria estar aqui para celebrar o Senhor com vocês mais uma vez. Estava ali lembrando de um texto bíblico. Mas imagina, irmãos, aqui nós celebrando ao Senhor com tanta alegria. Imagina no céu, meu. Imagina que glória vai ser a noiva de Jesus reunida, cantando um coro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que glória que vai ser, meu Deus. Aleluias. Como é bom saber que o Senhor está conosco. Como é bom saber que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A nossa esperança está no Senhor. Glória a Deus. Nós vamos falar aqui no texto hoje de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. O Senhor tinha ministrado no meu coração, nunca falei sobre esse texto, e eu ouvi alguma coisa e o Espírito Santo, sabe, eu escrevi no meu bloco de notas, eu tenho o costume de escrever lá, eu escrevi assim, ídolos do coração, e eu escrevi embaixo assim, buscar textos bíblicos que me apoiem sobre isso, porque o Senhor tinha trazido algo, sabe, diretamente no meu coração para falar acerca disso, e eu me lembrei essa semana, e aí nós vamos compartilhar aqui hoje sobre esse desafio em que todos nós somos tomados dentro do nosso coração. João Calvino diz que há uma fábrica de ídolos, e nós, até então, de forma muito sutil, essa fábrica de ídolos, porque normalmente quando nós pensamos em ídolos, nós lembramos de imagens, de esculturas, enfim, mas o nosso coração é um produtor, é uma fábrica que produz ídolos, e em nome de Jesus eu quero terminar essa ministração aqui, declarando falência para essa fábrica de criação de ídolos do nosso coração, porque há só um Senhor e um só Deus que precisa ser reverenciado, que precisa ser adorado, e eu preciso tomar cuidado, porque não dá para servir dois senhores, ou eu agrado um e desagrado o outro, ou vice-versa. Eu preciso tomar muito cuidado, e como eu disse, são sutis. Existem ídolos nos nossos corações que são sutis, e a gente precisa derrubar esses ídolos hoje aqui em nome de Jesus. Não dá para dividir a glória do Senhor com ninguém. Ele precisa ser a primazia das nossas vidas, Ele precisa ser o ponto mais alto da minha vida, Ele precisa ser a minha maior alegria. O meu deitar e o meu levantar precisa estar repleto da presença desse Deus, e o desejo da minha alma precisa estar, como o salmista diz, como a gazela anseia por águas, assim, Senhor, eu anseio por Ti. Como a corça anseia por águas, assim eu anseio por Ti, ou seja, nada mais me distrai. Nós vamos falar sobre isso, sobre esses ídolos do coração, e eu comecei falando essa frase aí, nós vamos ler o texto bíblico agora. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Próximo slide aí, por favor. Ezequiel capítulo 14, versículo 3 diz assim, Deus falando com Ezequiel acerca da humanidade, ele diz assim: filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que o farão cair em pecado. Por quê? Eu ouviria os pedidos deles. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças mais uma vez aqui nesta noite. Nós cantamos com alegria no nosso coração. Jesus, nós estamos aqui nesse ambiente que é para celebrar a comunhão com os nossos irmãos, esse ambiente em que nós elegemos o Senhor como ponto mais alto, em que nós estamos aqui para te celebrar com alegria, Jesus, celebrar o Teu Espírito Santo que habita em nós, e nós te louvamos por isso. Mais uma vez a minha oração é esta, que esta palavra não só encontre a minha mente e a nossa mente, mas que essa palavra desça ao nosso coração. Senhor, que nesta noite mais uma vez nós sejamos confrontados por esta palavra, que nós possamos desistir de tantos ídolos sutis
que tentam roubar a tua glória dos nossos corações e das nossas vidas. Ó Deus, eu já me coloco cativo ao Senhor aqui nesta noite. Se tem algo em mim, Senhor, que tem roubado a tua primazia, Senhor, eu permito aqui nesta noite que o Senhor venha e tire. Nada e ninguém, Senhor, pode ocupar o trono do Senhor na minha vida, no meu coração. Essa oração é confrontadora porque nós temos desejos humanos, nós temos diversos vínculos, mas é verdadeira, Jesus. Nada e ninguém pode ocupar o teu trono no meu coração, e assim espero que nada e ninguém possa ocupar o trono no coração da tua noiva aqui nesta noite, daqueles que nos ouvem em casa, Jesus. Somos levados para tantas direções, para tantos caminhos, mas nós mais uma vez elevamos as nossas mãos aqui em rendição ao Senhor, porque nós somos do Senhor e nós reconhecemos o teu senhorio, e nós colocamos todos os nossos ídolos agora, Senhor, cativos diante do teu altar, e que eles, Senhor, se dobrem diante do Senhor, que eles se prostrem diante do teu senhorio, da tua glória, ó Deus, e que haja apenas o Senhor como centro das nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Próximo slide diz assim: todo ser humano é um adorador. Todos nós somos adoradores. A questão crucial é: a quem eu adoro? Quem é que ocupa o primeiro lugar no meu coração? Sou eu mesmo? São as minhas vontades? São os meus desejos? O que de fato é importante, é crucial para mim? O que de fato eu adoro? Sabe? E não tem moleza não, tá, irmãos? O negócio é sério. Tem muitas pessoas, tem muitas questões querendo nos levar para caminhos que nos distanciam dessa centralidade de Jesus. E nós vamos ser confrontados mais uma vez aqui nesta noite, a sermos filhos que depositam tudo diante do altar do Senhor. Jesus nunca teve problema com riqueza, nunca. Porque ele inclusive é o dono do ouro e da prata, a Bíblia diz. Os reinados foram repletos de riquezas. Mas o que o Senhor está estabelecendo, o que de fato está no nosso coração. Aquele jovem rico se aproximou de Jesus e disse assim: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a salvação? E Jesus diz assim: você guarda os mandamentos? Ele disse: sim, desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Jesus disse então, olhou para ele: falta-te uma coisa. Porque Jesus sabia o que estava no coração dele. Jesus sabia o que prendia aquele homem. Diferentemente de Zaqueu. Zaqueu se converteu e a Bíblia diz que a conversão de Zaqueu disse assim: ó, se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais, eu vou dar metade de tudo que eu tenho. Não é a espécie, não é o dinheiro ou o objeto, é o que está no nosso coração. E Jesus disse para aquele jovem: te falta uma coisa. E ele ficou assustado porque ele achou que ele estava ali dominando tudo. Jesus disse assim: vai, vende tudo que você tem e distribui com os pobres. A Bíblia diz que o semblante daquele jovem caiu e aquele jovem foi embora. Porque o seu coração, havia um ídolo ali no seu coração que era mais precioso, mais importante do que Deus, do que Jesus. E eu estou dizendo de riqueza, mas existem diversos outros ídolos que nós vamos compartilhar aqui, que nós vamos pensar aqui, nós vamos pegar esses ídolos e colocar diante do altar da cruz de Jesus nesta noite, para nunca mais esses ídolos ocuparem um lugar que não é devido a eles. Qualquer coisa aumenta o meu retorno aqui para eu não gritar muito aí, tá, no PA, porque eu estou ouvindo baixo aqui, eu falo alto mesmo. O pastor depois fala: rapaz, você só grita, hein? Eu falei: ô glória, pentecostal. Todo ser humano é um adorador, a questão é a quem eu adoro, sabe, gente? A quem eu adoro? O que de fato me faz mover? Sabe? Porque a Bíblia diz que diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. Não dá para esconder de Deus. Não dá para passar uma maquiagem, ou não dá para colocar uma máscara diante de Deus. Diante de Deus nós estamos ali, ó,
com as nossas fragilidades, com os nossos medos. Não dá para esconder nada dele, inclusive os ídolos que estão no nosso coração. Próximo slide diz assim: eu fui muito confrontado, sabe? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca falei sobre isso. Por que o Senhor quer que eu fale sobre isso? Porque normalmente quando Deus está trazendo uma mensagem para o nosso coração, às vezes Ele quer que a gente fale para a igreja, mas muitas vezes Ele quer que a gente fale para a gente mesmo. Às vezes Deus quer nos usar para transmitir algo para outros, mas muitas vezes Ele quer transmitir algo para nós mesmos. Porque nesse mundo em que está muito liberado aí o hedonismo, sabe, o eu, o egoísmo, o orgulho, e a fábrica de ídolos está a todo vapor com isso. E a pergunta é: quem além de Deus é o meu Deus? Quem além de Deus é o meu Deus? São coisas, às vezes ali, sutis, como eu disse. Nós vamos falar de alguns desejos universais que dominam todo o continente aqui, que às vezes nós não paramos para analisar, nós não paramos para perceber, porque é sutil. Quem além de Deus é o meu Deus? Com D minúsculo aí. Pode ser tantas coisas, gente. Tem tantas coisas querendo nos tirar do centro da vontade de Deus. Tem tantas coisas querendo nos levar para distante da presença de Jesus. Isso são ídolos. E eu preciso tomar muito cuidado. Porque os ídolos querem roubar a glória de Deus das nossas vidas. Os ídolos querem tirar a glória de Deus. Querem deturpar, querem usurpar aquilo que pertence só a Deus. Eu preciso me policiar, eu preciso tomar cuidado o tempo inteiro, para não ser direcionado, para não ser levado para estar nesse lugar, porque pode ser coisas simples e coisas lícitas. Quando tem uma parábola que Jesus conta, que teve uma festa de casamento e ele mandou chamar as pessoas, convidar as pessoas, e quando ele mandou chamar as pessoas falaram assim: não, não posso porque eu vou me casar, não, não posso porque eu comprei um sítio, não posso, coisas lícitas, que estavam prendendo o coração daquelas pessoas. Eu preciso tomar cuidado porque os ídolos estão sendo aí fabricados de forma escalada. E sabe, e o nosso Deus, Ele não divide a glória dele com o outro, a Bíblia diz. Só que Ele não vai ficar brigando. É como o texto lá de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, se eu for sensível para ouvir a voz dele, e abrir a porta, ele entra. Se ele bater e eu não ouvir, não resolveu. Se ele bater e eu ouvir, e não for sensível para abrir a porta, ele também não entra. Ele não vai obrigar, sabe, eu aceitar a habitação dele, só que quando ele entra também, não dá para ter dois senhores. Não dá para ter dois senhores em nosso coração. Então eu preciso entender que todos os ídolos precisam se render diante do Senhor. Se há algum ídolo no meu coração. Próximo slide. Afinal de contas, o que são os ídolos? Timothy Keller diz assim: um ídolo, repita comigo assim: um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Eu vou ler de novo para vocês gravarem aí. Um ídolo é qualquer coisa que você procura dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Às vezes a gente não entende quando a gente lê, a gente tem que ler umas 3 vezes. O ídolo é qualquer coisa, da mais simples, a coisa mais grandiosa que a gente pode imaginar, que eu procuro
para me satisfazer, em detrimento àquilo que só Deus pode fazer. Então é um perigo, porque é muito sutil. Os ídolos são muito sutis. E eles querem nos levar para um lugar, e esse lugar não é a presença do Senhor. Eles querem nos colocar em um lugar, e esse lugar não é a presença do Senhor. Eu preciso tomar muito cuidado. Porque, inclusive, as instituições podem ser ídolos. É difícil falar isso, hein? A liderança podem promover ídolos. Eu preciso entender e ser sensível que nada e ninguém pode roubar o trono de Deus da minha vida. Existe um trono de Deus que precisa ser o ponto mais alto de todas as minhas escolhas. Próximo slide. Ídolos do coração é tudo aquilo que ou quem ocupa o lugar de Deus. Ídolos do coração é tudo aquilo que ou quem amamos mais do que a Deus. É tudo aquilo que dedicamos mais tempo, é tudo aquilo que eu estou disposto a pecar para obter. É tudo aquilo que não gera satisfação, que é sempre mais. Mas pastor, existe isso que mais tem, gente. Quando o mestre da lei chegou para Jesus e perguntou assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e só a Ele servirás. Está estabelecido isso. Mas o nosso coração, ele é voltado para tantas coisas, que nós falamos que amamos com a nossa boca, mas o nosso coração está dizendo outra coisa. Nós expressamos que nós amamos a Deus com as nossas línguas, mas o nosso coração está distante de Deus, como a palavra de Deus fala. Porque se Ele não é o primeiro, se Ele não é o ponto mais alto, eu vou repetir isso aqui inúmeras vezes, se Ele não é o que eu mais desejo, mais anseio, existe um outro ídolo ocupando esse lugar. Tudo aquilo, tudo o que ou quem ocupa o lugar de Deus no meu coração. Quem ou quem amamos mais do que a Deus. Nós vamos falar de pontos práticos daqui a pouco. Ídolos do coração é tudo aquilo que dedicamos mais tempo. Se a gente fizer um mapa do nosso tempo, gente, seja real, será que nós disponibilizamos mais tempo de relacionamento com o Senhor do que para as outras coisas? Eu fiz uma conta uma vez. Se nós oferecêssemos o dízimo do nosso tempo para Deus, daria 2 horas e meia aproximadamente aí, por dia, dedicados ao Senhor. Será que eu consigo disponibilizar o dízimo do meu tempo de relacionamento com o Senhor? Quando o povo de Israel estava cativo, a tática do adversário foi: vamos dar mais trabalho para eles. Vamos fazer eles trabalharem mais, para eles pararem com esse negócio de querer adorar a Deus, de querer sair daqui, de querer oferecer sacrifícios a Deus. E às vezes nós estamos sendo tomados pelo nosso tempo, estamos achando que é a melhor coisa. Se o meu tempo não for de qualidade, se eu não dedicar tempo de relacionamento com o Senhor, existem outros ídolos que vão roubar esse tempo de Deus. Eu estava pensando nessa outra frase. Às vezes, se eu não tomar cuidado, eu até peco. Eu estou disposto a até pecar para obter alguma coisa. O ídolo me leva até para essa direção. E é um desafio romper com isso. Porque nós às vezes elegemos pecados que podem acontecer
por conta dos ídolos que estão no nosso coração. Ah, é só isso aqui, é só aquilo outro ali. Próximo slide. Eu li em 2010, eu li um livro, o primeiro livro do Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão, um livro pequeno. Eu fui até uma apostila, nem livro era ainda. E me confrontou muito, sabe? E de lá para cá eu venho acompanhando muito ele, né? Essa frase aí é dele, o HDL aí, Hernandes Dias Lopes. Quando você estuda marketing, você aprende sobre, né, os 3 pontos mais altos. Eles chamam de os desejos universais. E tem muita relação com isso aí. E aí o Hernandes diz assim, os 3 ídolos mais sutis que existem, os 3 ídolos mais sutis que exigem a devoção dos nossos corações é o amor desenfreado pelo dinheiro, a satisfação ilícita do prazer sexual e a busca a qualquer custo do poder. O mundo gira em torno disso aí, ó. Se eu não tomar cuidado, é sutil, sabe? Eu passo de saber administrar, né? Eu vou falar daqui a pouco o meu dinheiro, e eu caminho para um amor ao dinheiro. O dinheiro nunca foi problema, o amor ao dinheiro é o problema. A satisfação, o prazer foi dado por Deus. Agora, se o prazer é estabelecido de forma ilícita, eu estou quebrando o mandamento, estou quebrando o princípio, e estou estabelecendo ele como um ídolo no meu coração. Por que tantas fugas hoje? Por que as pessoas caminham tanto nessa direção? Por que tantos relacionamentos quebrados por conta desse ídolo aí, dessa satisfação ilícita do prazer nos nossos dias? Ídolos que estão no nosso coração e precisam ser colocados aos pés da cruz nesta noite, em nome de Jesus. Se você não colocar os pés da cruz, não é possível vencer esses ídolos, porque é só em Jesus, e nós vamos falar no final, nós vamos fazer uma oração juntos no final. E a cada dia que passa, escândalos e mais escândalos envolvendo líderes religiosos, com esse item aí. Gente, olha só, eu não sou ser humano. Eu não sou ser humano. Eu não sou super-homem, eu sou ser humano. Porque as pessoas acham que pastor não é ser humano. A Bíblia diz que eu tenho que fugir da aparência do mal. Não é do mal, não. É da aparência do mal. A Bíblia diz assim, resistir o diabo. Sim ou não? E ele fugirá de vós. Mas da aparência do mal ele manda a gente fugir. Imagina. Rapaz, se você vê uma sombra que pode te levar para um caminho de ídolo que não agrada ao Senhor, o que você tem que fazer? Bate em retirada. Não, que eu sou forte. Forte é Deus, irmão, irmã. Nós somos miseráveis pecadores que a graça nos alcançou, senão nós estávamos perdidos. E essas fugas que existem aí para todos os lados em busca de ídolos, nós precisamos entregar aos pés da cruz aqui nessa noite. Um outro ponto é a busca a qualquer custo do poder. As pessoas atropelam todo mundo por conta de buscar poder. Até no meio cristão, as pessoas saem atropelando todo mundo porque elas querem algo. E se tiver alguém na frente delas, elas passam por cima. Quando Jesus nos ensinou que aquele que quer ser o maior, que sirva. Aquele que acha que tem alguma autoridade, que seja humilde, que sirva. E hoje nesse mundo é tão difícil porque as pessoas olham para nós pelo nosso ter e não pelo nosso ser. As pessoas ficam o tempo inteiro nos medindo se eu tenho A, B ou C ou D. Esquecem de quem eu sou, da minha essência. Eu estava lembrando agora há pouco
dos 20 homens que revolucionaram esse mundo aí, parte deles, quem já leu Heróis da Fé sabe do que eu estou falando. E quando eles terminam, é a biografia deles, esse livro. E todos eles, assim, eles encontraram algo que eu fico pensando, meu Deus, me faça entender isso. Eles encontraram algo mais precioso do que qualquer conquista humana, do que qualquer poder humano, do que qualquer reconhecimento. Um deles se embrenhou para o meio das florestas, nunca mais voltou para evangelizar. A Bíblia diz que John Wesley morreu, tinha uma mesinha, uma colher e uma coisinha lá só, uma cadeira, uma cama no quarto dele. Homens que, como a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, homens que nós não éramos dignos, que o mundo não era digno deles. E hoje em dia a gente quer status, hoje em dia a gente quer holofotes. Sabe por quê? Na minha opinião, gente, isso aqui não é a teologia não, é a minha opinião. Por que que Deus não faz tantos milagres como Ele fazia antes? Porque os nossos corações estão cheios de ídolos. Porque nós achamos que quando nós recebemos uma graça de Deus, aquilo é nosso. E os milagres precisam ser operados para a glória de Jesus e não para a glória do homem. E nós andamos o tempo inteiro nessa direção. Deus podia me usar, mas qual é a intenção do meu coração? Às vezes nós queremos ser usados para nós ficarmos em evidência. Às vezes eu quero receber um dom espiritual de Deus, para as pessoas olharem para mim com respeito. Porque nós queremos poder, nós queremos que as pessoas olhem para nós com respeito. Eu preciso colocar diante da cruz de Jesus nesta noite aqui, todo desejo, se há aqui em nosso meio, desejo desenfreado por dinheiro, se há alguma sombra de satisfação ilícita do prazer sexual, seja colocado aqui aos pés da cruz de Jesus nesta noite. Se renda a Jesus nesta noite, que esse ídolo seja derrotado em nome de Jesus. Nós declaramos falência sobre esse ídolo aqui no nosso meio, em nome de Jesus. E a busca de a qualquer custo também do poder, seja rendido ao Senhor. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Será que o meu trabalho, ele é um ídolo para mim? Eu estou livre da obsessão pelo trabalho? Trabalhar, nós não temos outra opção. Nós precisamos existir e subsistir. Há uma subsistência necessária do trabalho. Mas será que eu estou livre da obsessão pelo trabalho? Será que eu gasto todas as minhas energias em detrimento da minha família, do reino e do lazer? Será que meu trabalho é o ídolo mais importante que eu tenho no meu coração? Será que é, gente? Será que eu abro mão de qualquer coisa menos do meu trabalho? Será que o dinheiro é um desses ídolos? Será que eu sou avarento ou esbanjador? Porque os extremos são perigosos. Será que eu consigo entender a mordomia de Cristo? Será que o sexo é um ídolo do meu coração? Eu deixo-me dominar pela cobiça física e não pela fidelidade à palavra de Deus, porque tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Não coloque a carroça na frente dos burros, porque quando eu quebro princípios, eu abro ilegalidade sobre a minha vida. Será que eu me incomodo ou não quando dou lugar à impureza e à paixão lasciva? A Bíblia diz que os nossos olhos, sabe, eles demonstram, eles são a candeia do corpo.
Se os nossos olhos são puros, o nosso corpo é puro. E é algo assim, como eu disse, eu sou ser humano, não sou super-homem, nem tenho intenção de ser. No máximo queria ser um Power Rangers aí quando era criança. Quem nunca, hein? Quem nunca tira a primeira pedra? Só a geração milênio que nem sabe o que eu estou falando aqui. Mas, gente, eu sempre falo com os líderes assim: igreja, o ambiente de igreja, de comunidade, é um lugar que tem que servir para curar as pessoas, tem que ser um lugar de bênção para as pessoas. Não faz sentido esse ambiente aqui ser um ambiente nocivo, gente. Isso aqui é a igreja de Cristo que está se reunindo. Isso aqui é um ambiente onde há salmos, onde há cânticos, onde há adoração e celebração ao nome do Senhor. Isso aqui não é um ambiente carnal, em que eu estou com desejos impuros, olhando com olhares impuros para ninguém, não. Com desejos ilícitos para ninguém, não. Por isso que se há algum coração, algum ídolo relacionado a todos esses pontos que nós estamos falando, precisa ser crucificado hoje, no altar do Senhor, aos pés da cruz de Jesus. Isso é uma decisão que é individual. Vamos para frente. Será que o meu casamento é um ídolo que ocupa o lugar de destaque na minha vida? Será que eu amo mais o meu cônjuge do que a Deus? A Dayana falou umas vezes sobre isso aí, uma vez ou duas eu me lembro. A nossa família é o ponto principal. Sempre vai ser a nossa família, mas antes da nossa família é Deus. Deus e a nossa família. Se eu amar os meus filhos e a minha esposa mais do que a Deus, eu estou tornando eles ídolos. Isso não significa que eu não devo amar os meus filhos e a minha esposa, o meu cônjuge. Só que eu não posso amar mais eles do que a Deus. E normalmente quando você vai começar a fazer exames de relacionamentos, existem muitos ídolos estabelecidos nos relacionamentos que são perigosos. As minhas prioridades é para quem? Deus, ele é um Deus de amor, gente. E Ele sabe se Ele está entronizado como principal na minha vida. Ele só quer fazer isso para ter certeza. E aí nós vamos ter tempo para o esposo, ter tempo para os filhos, ter tempo para o trabalho, ter tempo para lazer, ter tempo para os amigos. Mas ninguém pode roubar o lugar dele. E essa fábrica de ídolos que João Calvino falou, sabe, fica sendo sutil. E as minhas expectativas estão em quem, gente? Um outro ponto são os bens. A Bíblia diz lá em Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Tem problema ter casa? Não tem, gente, nenhum problema. Ter carro? Nenhum problema. Ter dinheiro? Nenhum problema. Ser casado? Nenhum problema. Ter filhos? Nenhum problema. Nada disso tem problema. Desde que isso não seja um ídolo que ocupe um lugar superior a Deus na minha vida. Nada que eu amo fazer. Imagina aí uma coisa que você ama fazer. Imagina uma coisa que você faz todos os dias com a maior alegria do seu coração. Não tem problema, desde que isso não ocupe o lugar de Deus. Desde que isso não ocupe o lugar de Deus. Você quer ver uma coisa? Eu espero que vocês me entendam muito bem. Porque, por exemplo, eu poderia pregar contra bola, futebol, que eu não gosto. Eu vivi uma vida assim, as pessoas não gostavam de uma coisa, pregava contra, tá?
Mas não é sobre isso que eu quero dizer, não. Poderia, né? Porque, né, às vezes a gente é legalista. Isso aqui eu não faço, então isso aqui eu proíbo, isso aqui eu falo contra. Bola não tem problema nenhum, tá, gente? Nenhum, zero. Não tem nenhum impeditivo bíblico. É saúde, inclusive, vai brincar, não tem problema nenhum. Mas olha o que eu vou dizer aqui para vocês. Não é só sobre bola, não. Só estou pegando aqui porque bola aqui no Brasil é algo assim que move e comove. E me incomoda um pouco. Não é por causa da bola. Quando você vê um jogo de futebol entre dois times, eu já vi muita gente assim falando assim, não, eu vou assistir o jogo, vou sair daqui de ônibus, vou ficar a noite toda no ônibus, vou chegar lá de manhã e vou para o jogo, e vou gritar e vou cantar. Tem problema? Não tem. Você gosta? Tá tudo bem. Só que isso não pode sobrepor a mesma entrega que a gente precisa fazer para o Senhor. Eu estou citando um exemplo do futebol porque é muito comum com a gente, mas pode ser qualquer outra coisa. O trabalho, como eu disse. Pensa comigo, gente. A gente está aqui sempre nas nossas celebrações, são celebrações alegres. Mas existem coisas que às vezes podem nos levar para um lugar que eu vou me entregar muito mais do que para quando eu estiver na presença do Senhor. E isso é perigoso. Esses ídolos são perigosos e eles são sutis. Próximo slide, por favor. Quem está aí no plano de leitura, passou pelo plano de leitura aí no Antigo Testamento, esse ano foi pouco. Eles ficam me perguntando, pastor, matava tanta gente, morria tanta gente. Era desse jeito, olho por olho, dente por dente. Eu lembrei desse texto porque era que tal de pai sacrificando o filho, naquela época lá não era brincadeira, viu? Não vemos mais pais sacrificando filhos para um Deus da prosperidade. Mas quantos pais têm sacrificado seus filhos em favor de uma vida mais próspera? Prosperidade é pecado, irmãos? Não. O problema é o ídolo. O problema é o trono que a gente estabelece. E a gente vive, sabe, essa vida, eu tenho refletido muito sobre isso. Essa vida tão acelerada, tão acelerada, tão acelerada, que me cansa, que me desgasta, que me exausta. E quando eu estou ali para ter um tempo de qualidade com o Senhor, não tem. Porque os ídolos sugaram toda a minha energia. Os ídolos lícitos sugaram todas as minhas forças. Não tem nada mais valioso do que a nossa família, gente. Nesse mundo não. E às vezes nós sacrificamos os nossos filhos em favor de um ídolo, de ter uma vida mais próspera, para querer agradar pessoas que a gente nem conhece. Estou dizendo que não é para trabalhar não, tá, gente? Em nome de Jesus, vocês estão me entendendo, né? Daqui a pouco falar, não vou trabalhar não, que o pastor falou que tem que estar uma vida mais ali. É ídolo, gente. Não, a vida cotidiana e ordinária, ela acontece. Eu estou falando de ídolos, de ídolos. Eu ensino isso muito na minha casa, muito. Nada pode tirar o trono de Deus da minha vida. Eu posso gostar de qualquer coisa, mas nada pode ser mais importante do que o Senhor na minha vida. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu consigo fazer muitas coisas, mas para quando tem relação com o Senhor, eu não sou tão, intencional e ativo para realizar isso. Próximo slide aí, o Hernandes diz assim: o maior inimigo que o homem enfrenta é aquele que ele vê no espelho. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, gente. Nós recebemos uma direção de Deus e a gente quer fugir dessa direção o tempo inteiro.
Nós recebemos o mandamento de Deus que é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E nós fugimos disso o tempo inteiro. Eu preciso, me render aqui. A minha mente e o meu coração precisa se tornar cativo aqui nessa noite. Pode ser que os nossos ídolos são diferentes, mas o Senhor sabe. E Ele está comunicando com você qual é o ídolo que você precisa colocar diante do altar dele nessa noite. Talvez é o celular, que eu nem falei aqui. Murilo falou assim: pai, como é que você vivia sem celular? Eu falava: vivia. Vivendo aí, não tinha, ia fazer como? O celular durava 6, 7 dias uma bateria de um celular antes. De largar aquele trem para lá, aquilo não acabava a bateria nunca. No máximo era um joguinho de cobrinha que tinha, não sei se vocês lembram. Meu hobby era ficar lendo bula de negócio assim. Eu sei que vocês são dessa geração, vocês faziam isso também. Sabonete, shampoo. O que é fabricado isso aqui? A tabela periódica estava decorada na cabeça, daquelas junções de itens ali de cada composição. E é isso. E às vezes a gente não percebe. É algo que a gente precisa colocar diante do altar do Senhor. E eu quero concluir aqui para a gente orar. Eu faço uma pergunta para nós aqui nesta noite. No próximo slide aí. Podem subir aí. Vamos ler, leiam aí, que nós vamos ler junto, nós vamos orar. Esse último slide aí. Não sei se lá de trás dá para ouvir, mas eu vou ler e vocês vão repetir comigo, por favor. Paz. Só Deus na causa, viu? Já fizeram um boneco meu do Power Rangers e mandaram aqui. Rapaz. Senhor. Me perdoe, Jesus. Só Deus, viu, pastor Renato? Oi? Eu nem vou olhar mais. E se eu souber quem é, pode preparar o banco aí, tá? Pode preparar. Vamos lá, pessoal. Eu faço uma pergunta para nós aqui nesta noite. Como demolir? Porque demolir é diferente de tirar uma parede. Quando você faz uma demolição, você acaba com aquele negócio na raiz. Já viram um guindaste com uma bola gigante assim? Quando ele vai naquelas... É mais ou menos aquilo ali. O guindaste é o Senhor e a palavra dele. E nós vamos colocar diante do altar dele aqui todo ídolo que está no nosso coração, que a gente sabe o que é, para demolir, para não sobrar mais nada, para reduzir a nada. Em nome de Jesus nesta noite. Nós somos servos do Senhor. Nós nos entregamos para viver uma vida que agrada a esse Deus. E não faz sentido ficar cocheando entre dois pensamentos, ficar caminhando em direção a ídolo, ficar fugindo em direção a ídolo. Não, em nome de Jesus, que todos os ídolos caiam por terra agora. Como demolir essas casas e mansões do meu coração? Em Cristo. É somente em Cristo. É somente Cristo que é capaz de fazer com que eu e você vençamos toda e qualquer idolatria de ídolos do nosso coração. Ele é a nossa suficiência.
É Ele quem preenche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova como a águia, como o salmista disse. Eu preciso entender isso, que Cristo é a minha suficiência. Todas as coisas estão debaixo da sua soberania e poder, e por isso podemos abandonar nossas falsas seguranças e confianças. Eu preciso abrir mão delas aqui nesta noite, com uma nova vida. Depois que eu abro mão dessas falsas confianças e seguranças, com uma nova vida em Cristo, podemos abandonar todos os ídolos que existem em nossos corações, mandar todos os funcionários embora e decretar a falência permanente da fábrica desses ídolos em nome de Jesus. Aleluias! Em Cristo, irmãos, irmãs, é somente em Cristo que nós vamos conseguir levar cativos todos esses ídolos que querem de alguma forma roubar a glória de Deus em meu coração e em nossos corações. Eu quero orar com vocês aqui nesta noite sobre isso de forma muito intencional. Curva a sua cabeça aí. Jesus, nós reconhecemos a suficiência em Ti. Como seres humanos, nós somos muitas vezes levados a buscar, levados a querer alcançar com as nossas próprias mãos, com as nossas forças. Mas é no Senhor, Jesus, é no Senhor que nós vencemos todos os nossos ídolos, todas as nossas idolatrias, mesmo que sutis, e nós colocamos diante do Teu altar aqui nesta noite. O Senhor é a nossa suficiência, Jesus. E eu oro que, se há ainda algum ídolo no meu coração, eu quero te encorajar a orar comigo e dizer aí, que se há, diga na sua mente ou com a sua voz, como eu estou dizendo, se há algum ídolo no meu coração, Jesus, eu coloco agora cativo diante do Senhor. Se há algum ídolo no meu coração ainda, Jesus, querendo roubar a primazia do Senhor, eu coloco diante do Teu altar. Se há algum ídolo ainda no meu coração que quer roubar a Tua glória Senhor, da minha vida, eu coloco diante do Teu altar. Jesus, nós estamos mandando embora agora, em nome de Jesus, todos os ídolos dessa fábrica. Nós estamos decretando agora, no nome de Jesus, a falência dessa fábrica de criação de ídolos sutis, de ídolos permissivos, de ídolos que às vezes nós olhamos e achamos que é normal, Senhor. Tudo aquilo que rouba, Senhor, a Tua manifestação no nosso meio, na nossa casa, no nosso trabalho, nós estamos entregando diante do Teu altar aqui nesta noite. E nós declaramos, e eu decreto aqui em nome de Jesus sobre todos nós, a falência da fábrica de ídolos sobre todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós vamos viver uma vida nova em Ti, uma vida onde o Senhor é suficiente, Senhor, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida leve, aonde o Senhor é o ponto mais alto. Diga comigo amém. Vamos cantar. Aleluia. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Sim. Eu encontrei o bem mais precioso. Diga pra Ele isso com a sua alma, vai. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro.
encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Sim, Jesus. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Aleluia. Aleluia. Eu pergunto nesta noite: tem alguém aqui em nosso meio ou online que ainda não teve o privilégio de conhecer esse Cristo? Ou já conheceu esse Cristo, mas parou no meio do caminho? Não se envergonhe, porque pode ser que algum ídolo levou você para distante desse Senhor, mas você colocou diante do altar dele. Você demoliu todos esses ídolos nesta noite. E a salvação aqui nesta noite para todos. Se tem alguém que o Senhor comunicou no seu coração que é noite de salvação, que é noite de restauração, que é noite de vida nova, que é noite de recomeços, eu te encorajo nesta noite: levante as suas mãos, venha aqui na frente para receber uma oração de transformação, de vida nova sobre a sua vida, em nome de Jesus. Jesus está trazendo salvação para a sua vida. Se tem alguém, deixe o Senhor conduzir o seu coração. Ele está trazendo salvação para a sua noiva, para aqueles que entendem Ele como Senhor e reconhecem Ele como Senhor. Nós não vamos insistir. Se não tem, que todos aqui sejam do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte.